Olá, dando continuidade à nossa disciplina Alimentos Funcionais, o tema da nossa aula de hoje é frutas cítricas e vermelhas e seus constituintes funcionais. O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, ficando atrás apenas da China e da Índia. Mas se a gente considerar que são países superpopulosos, eles consomem boa parte do que eles produzem. Em 2019, o Brasil teve uma produção de aproximadamente 43 milhões de toneladas, significando que a produção ficou estabilizada em relação à produção de 2018 e as estimativas mostram um crescimento pequeno para 2020. A laranja é a fruta de maior representação na produção de frutas do Brasil. O consumo per capita de frutas no Brasil é de 57 quilos por ano e a meta é que se chegue a 70 quilos por ano. Se nós fizermos um comparativo com outros países, apesar do Brasil ser um dos maiores produtores e possuir uma grande diversidade de frutas, os brasileiros consomem menos frutas que países como a Espanha, que eles consomem 120 quilos de frutas por ano, a Alemanha 112 quilos por ano e o Canadá consome 81 quilos por ano. Tem havido um aumento do consumo de frutas no mundo justamente pela divulgação e pelo conhecimento dos benefícios nutricionais que elas trazem, e são importantes fontes de nutrientes e fitoquímicos, como a gente vai ver daqui para frente na aula. As metas da fruticultura brasileira, segundo o Plano Nacional de Desenvolvimento de Fruticultura, é participar com 60 bilhões de reais no mercado global de alimentos, contribuir para que o consumo de frutas e seus derivados no comércio interno atinjam a marca de 70 quilos per capita por ano e atingir o valor de 2 bilhões de dólares em exportações de frutas frescas e derivados. Para que o Brasil atinja a recomendação da Organização Mundial de Saúde em relação ao consumo médio diário de frutas, a gente precisa que a população triplique esse seu consumo. Hoje, a ingestão diária recomendada é de 400 gramas, o que equivale entre 6 a 7% das quilocalorias consumidas por dia, e este consumo no Brasil equivale a 2,4% das quilocalorias consumidas por dia. Alguns fatores que afetam o consumo de frutas são as escolhas alimentares, que se baseiam geralmente em questões biológicas, sociais, religiosas e culturais, e também o preço em relação à renda familiar, que tem uma influência decisiva na compra das frutas e dos alimentos de forma geral. As frutas, elas apresentam alguns benefícios para a saúde humana, justamente porque apresentam compostos antioxidantes, como a vitamina C, os carotenoides, que nós já vimos na aula anterior, os compostos polifenólicos ou fenólicos, e estes compostos têm ação antioxidante, pois são capazes de reduzir o risco de doenças crônico-degenerativas adquiridas, que nós já vimos o que são essas doenças, que a gente pode citar o câncer e a arteriosclerose, que além de retardar os processos de envelhecimento das células. Para a gente entender um pouco mais sobre a ação dos antioxidantes, eu trouxe para vocês a definição do que são radicais livres, que são qualquer espécie química que exista em uma forma independente, ou seja, eles estão na forma livres, que contenham um ou mais elétrons desemparelhados que permitam o ganho de mais um elétron ou a perda deste elétron desemparelhado, que sejam reativos, ou seja, que apresentem a tendência de ocorrer uma reação química com outros compostos, possuem uma meia-vida curta e são capazes de alterar qualquer biomolécula. E alguns exemplos desses superóxidos, a gente pode citar o ânion superóxido, o oxigênio singlete, que a gente viu na outra aula, a hidroxila, o óxido nítrico e o peróxido de hidrogênio, mais conhecido como água oxigenada. Eles seriam os exemplos dos radicais livres e que estão presentes no nosso organismo.
E como que estes radicais livres são formados? No nosso dia a dia, na verdade, o organismo passa por diversas situações e condições, como, por exemplo, poluição, a ação dos raios UV, o estresse, o tipo de alimentação que a gente é, consome e recebe. Essas condições e situações, elas favorecem a ocorrência de reações químicas de óxido-redução dentro do nosso organismo e principalmente dentro das células. Essas reações significam que a molécula sofre algum tipo de oxidação, perdendo elétrons para uma outra molécula que sofre redução ou ganha elétrons. Tanto o ganho como a perda de elétrons pode gerar uma situação de desemparelhamento dos elétrons numa molécula, tornando então essa molécula um radical livre. Essa molécula de radical livre, ela pode causar o que chamamos do estresse oxidativo, ou seja, são reações que liberam no meio celular, né, esses radicais livres, como nós vimos, causando algum tipo de doença ou algum tipo de problema à saúde. Esse estresse oxidativo, então, causado, né, pelas condições ambientais ou mesmo de mau funcionamento do organismo, causa um desequilíbrio dentro da célula e gera vários radicais livres que reagem com outras moléculas, como, por exemplo, as proteínas e o DNA, causando danos nas suas estruturas e até mesmo nas suas funções. Ou seja, esses danos podem inativar enzimas que podem levar à mutação gênica, por exemplo. Essa mutação gênica ela ocorre porque a enzima DNA polimerase, responsável pela adição dos nucleotídeos A, C, T ou G na nova fita de DNA, que está sendo duplicada, não funciona adequadamente e insere bases erradas no novo DNA. E esse novo DNA vai ser transferido para as células filhas, e isso desencadeando erros para as gerações seguintes de células. Este mau funcionamento, então, das enzimas causa o erro no DNA, que pode acarretar doenças como o câncer, doenças cardiovasculares, Parkinson, Alzheimer ou envelhecimento precoce. E o que seriam, né, os antioxidantes? Os antioxidantes são qualquer substância que mesmo em baixas concentrações são capazes de reduzir ou prevenir a oxidação do substrato em que se encontra, principalmente se nós pensarmos dentro da célula. No nosso organismo existem alguns antioxidantes, como as catalases, a superóxido dismutase e a glutationa peroxidase. No entanto, a gente sabe que por meio da alimentação nós podemos adquirir antioxidantes como os fenólicos, os carotenoides, a vitamina C e a vitamina E, e alguns minerais, como por exemplo o selênio, que tem essa função antioxidante. Esses antioxidantes, eles são capazes de prevenir a formação de radicais livres, porque eles captam e neutralizam esses radicais livres, reparam danos oxidativos, eliminam moléculas que foram danificadas e previnem mutações justamente porque não haverá ou não haverão radicais livres para se ligar a esse DNA e danificar ou ocorrer erros na sequência desse DNA. Citando alguns dos efeitos dos antioxidantes no organismo, temos a prevenção da oxidação do colesterol LDL, nós já vimos isso quando nós estudamos sobre os ácidos graxos, que inicia, né, o processo de aterosclerose, evita a extensão do músculo e o aumento da pressão arterial, e aumentando dessa forma a circulação sanguínea. Outro efeito é sobre o envelhecimento, que age na redução do estresse e dos danos oxidativos que ocorrem dentro da célula. Outro papel dos antioxidantes é a inibição do acúmulo de adipócitos, evitando doenças como a obesidade, e ainda tem o efeito anti-inflamatório e anticarcinogênico, modulando os mediadores pró-inflamatórios como a ciclooxigenase, a lipooxigenase e a síntese de óxido nítrico, induzindo a apoptose, a angiogênese e promovendo a detoxificação. Essas são algumas das ações fisiológicas dos antioxidantes.
E as frutas vermelhas e seus constituintes funcionais, elas possuem essas propriedades antioxidantes que eu vou apresentar para vocês e a importância delas na nossa alimentação. As frutas vermelhas, elas possuem uma coloração atrativa, que é para justamente chamar a atenção do consumidor. Muitas delas não possuem, né, no seu nome a palavra berry em inglês, que significa fruto. Alguns desses frutos a gente pode citar raspberry, que é a framboesa, o strawberry, que é o morango, blueberry, blackberry, cranberry e outras frutas que a gente conhece como frutas vermelhas. Outras dessas frutas vermelhas que nós podemos citar é a romã, wolfberry, o mangostão e o açaí brasileiro. As frutas vermelhas, elas apresentam tanto micro como macronutrientes, apresentam os carotenoides, vitamina C e os compostos fenólicos, que nós vamos falar de alguns deles nessa aula. Os compostos fenólicos que estão, né, nessas frutas vermelhas são os ácidos fenólicos, os ácidos hidroxibenzoicos, os ácidos hidroxicinâmicos, os flavonoides, cumarinas, estilbenos e os taninos. Nós vamos comentar de alguns deles, poucos, mas aqueles que a gente tem mais conhecimento. Os compostos fenólicos, então, eles são essenciais para a pigmentação das frutas, para o crescimento, reprodução e resistência aos patógenos. Estão presentes em maior quantidade e qualidade nas frutas do que nos vegetais. Os flavonoides são mais importantes e estão ligados a vários açúcares, formando os complexos chamados glicosídeos. E aqui daremos destaque na nossa aula as antocianinas e antocianidinas. As antocianinas ocorrem principalmente como glicosídeos das antocianidinas. Esse fluxograma que eu trouxe para vocês mostra a sequência da biossíntese de fitoquímicos nas plantas. Na verdade, quando a gente está falando fitoquímico, já quer dizer que são nas plantas. Onde nós iniciamos, na verdade, com os carotenoides que nós vimos. Hoje nós vamos falar de alguns fenólicos. Temos os alcaloides, os compostos que contêm nitrogênio, os compostos organosulfurados. Dentro dos fenólicos, nós temos os ácidos fenólicos, os flavonoides, os estilbenos, cumarinas e taninos. Hoje, na nossa aula, nós vamos estar comentando sobre os flavonoides, as antocianinas, e os estilbenos, que é o resveratrol. Aqui, dentro dos flavonoides, nós já comentamos sobre os isoflavonoides presentes na soja, né, que nós vimos eles, e aqui nos carotenoides, que nós também já comentamos sobre eles. Então, nós temos que as frutas vermelhas, né, possuem compostos fenólicos. Estes compostos fenólicos incluem as antocianinas e os flavonoides, que são importantes antioxidantes in vitro, né, isso já foi verificado. Podem ser protetores contra diversas doenças degenerativas, regulam as atividades enzimáticas, modulam receptores nucleares e reparam o DNA quando ele sofreu algum dano oxidativo. Essa é a importância dos compostos fenólicos. Lembrando, né, que a biodisponibilidade é a quantidade do nutriente absorvido e disponível para ser utilizado no organismo. É amplamente aceito que os compostos fenólicos dos frutos berry são de baixa biodisponibilidade devido a seus níveis relativamente baixos quando nós analisamos no sistema circulatório humano. No entanto, eles são extensivamente metabolizados e posteriormente convertidos pela microflora em moléculas relacionadas. Então, talvez por isso que são encontrados em baixa concentração no organismo. Mas esses compostos podem persistir no sistema vivo e acumular nos tecidos alvos, o que pode contribuir significativamente para os efeitos biológicos que têm sido observados em frutos vermelhos. As antocianinas são os flavonoides presentes
nas frutas, hortaliças, flores e flores de coloração vermelha, roxa ou azul. Mas nessa aula nós iremos comentar apenas os flavonoides presentes nas frutas. A antocianina é o principal pigmento de frutas vermelhas pequenas, como por exemplo o mirtilo e a amora, mas outros frutos também. Quanto mais escura a fruta, maior a quantidade de antocianina e maior o potencial antioxidante dessa fruta. E vale relembrar que as antocianinas não são sintetizadas por animais nem fungos. Essa é uma estrutura básica de uma antocianina. A atividade das antocianinas se deve justamente a essa estrutura química formada por 3 anéis, que possuem duplas ligações conjugadas e também hidroxilas distribuídas ao longo da estrutura. São justamente essas hidroxilas que possibilitam o sequestro de radicais livres, que são causadores de danos celulares e doenças degenerativas. E aqui nós chamamos esse primeiro anel de alfa e esse outro anel de beta. Normalmente a gente chama A, B e C. A, B e C, o alfa e o beta. Os mecanismos de ação das antocianinas ainda não são muito bem explicados, estudados, mas até o momento sabe-se que é por meio dessa estrutura, como eu falei no slide anterior, que as antocianinas doam elétrons ou íons H+ aos radicais livres. Então, elas captam esses radicais livres, anulam a ação dos mesmos e protegem o organismo contra o estresse oxidativo. Os tipos de antocianinas encontrados nos alimentos são esses daqui são alguns deles, que são esses de cor vermelha, púrpura, violeta. Alguns deles estão representados aqui, sempre com os 3 anéis. Como eu falei para vocês, o anel, né, alfa e o anel beta. Isso aqui vai ser importante que vocês vão entender a atividade, né, das antocianinas. Devido à elevada atividade antioxidante nas frutas vermelhas, as mesmas têm sido utilizadas como matérias-primas em diferentes produtos, e esses produtos têm sido classificados como alimentos funcionais. E aqui, por exemplo, são os iogurtes que têm as frutas vermelhas adicionadas, ou mesmo os sucos de frutas vermelhas, como aqui o exemplo do cranberry. As antocianinas, elas demonstraram já comprovadamente atividades protetoras contra o câncer, infecções, né, doenças neurológicas e hipertensão. Outra ação verificada das antocianinas foi a importância em relação ao aprendizado e à memória. E estudos mostram que elas cruzam, né, a barreira do sangue e cérebro, que eu vou mostrar para vocês um estudo, por isso que tem essa função relacionada à parte de aprendizado e memória. A ação das antocianinas sobre a oxidação do colesterol LDL e proteção cardiovascular é influenciado pelos números de hidroxilas no anel beta da sua molécula, por isso que eu falei para vocês que é importante o entendimento desses anéis, ou entender que existem o anel alfa e beta. Então, a ação é influenciada por quantas hidroxilas tem presentes no anel beta. Aqui, por exemplo, a gente pode ver, nesse exemplo aqui das 4 diferentes antocianinas, nós temos que a delfinidina tem mais hidroxilas ligadas ao anel beta do que a cianidina, do que a malvidina e a pelargonidina. Em relação a esse número de grupos, ela tem uma maior ou menor influência em relação à ação e ligação com os radicais livres. Então, a gente tem que a delfinidina tem um maior número de hidroxilas, então ela tem uma maior influência. A cianidina, em seguida, a malvidina e a pelargonidina, que vê pelo número de grupos de hidroxilas. Nesse estudo de Watson e colaboradores, eles realizaram um estudo para verificar o papel das antocianinas na função cognitiva. Então, eles utilizaram 36 jovens saudáveis entre 18 e 35 anos. Esses jovens foram divididos em 3 tipos de tratamentos.
onde teve um grupo recebeu uma bebida controle, onde não tinha nenhum tipo de antocianina adicionada. O outro grupo recebeu uma bebida enriquecida com antocianina. E o terceiro grupo recebeu o suco de extrato de groselha. Eles então mediram nesses jovens a concentração da monoamina oxidase A e B. Essas monoaminas são enzimas responsáveis pela produção direta de peróxido de hidrogênio. E eles também testaram a cognição, a escala de humor desses jovens e o desempenho mental geral desses indivíduos. Depois que eles fizeram esses testes e fizeram a medição dessas características, eles perceberam que o grupo que recebeu o suco de extrato de groselha foi aquele que apresentou inibição das monoaminas A e B, trazendo benefícios cognitivos. Então, o que eles conseguiram mostrar aqui ou comprovar? Que a ação antioxidante das antocianinas presentes no suco natural da groselha, ou no extrato, né, natural da groselha, foi mais eficiente do que aquele que recebeu, por exemplo, antocianina adicionada ou aquele que não recebeu nenhum tipo de antocianina na sua dieta. Então, aqui mostrando a importância das antocianinas na função cognitiva. A concentração das antocianinas, ela depende do pH. Então, a cor vermelha predomina em condições ácidas e a cor azul em condições básicas. Depende do grau de hidroxilação, do padrão de glicosilação, do padrão de metilação dos anéis aromáticos. Então, as antocianinas dependem para ter uma maior ou menor concentração destes fatores. A biodisponibilidade das antocianinas também é afetada pelo tipo de matriz alimentícia, pela luz, pela temperatura, pela presença ou não de metais, presença de oxigênio e também pelo tipo do processo de extração. O método de extração das antocianinas padrão é por meio da extração dos pigmentos, que usualmente são extraídos com uma solução de ácido clorídrico e metanol. No entanto, essa solução é uma solução corrosiva e tóxica, então vem surgindo, né, novas propostas para essa extração. Uma delas é o uso de ácidos fracos, como o ácido acético, fórmico ou perclórico, ou ainda, outra proposta é o uso, né, da imersão e percolação em etanol ácido com ácido clorídrico e água com dióxido de enxofre. Isso sempre pensando na parte ambiental também. Outro tipo de flavonoide de importância funcional e presente nas frutas vermelhas é o resveratrol, que pertence ao grupo dos estilbenos. Então, nós vimos as antocianinas e agora nós estamos vendo o resveratrol, que pertence ao grupo dos estilbenos. O resveratrol também possui um efeito antioxidante, já que é uma característica dos polifenóis, e o resveratrol é um polifenol. Está presente principalmente em uvas, mas isso porque já é muito comentado em relação à uva, porque é o que é mais estudado. Sabe-se que as uvas de casca escura apresentam até 10 vezes mais resveratrol do que as de casca clara. E o resveratrol é encontrado na semente e na película das uvas. E o principal derivado, né, da uva, que é rico em resveratrol e que é muito comentado, é muito divulgado, é o vinho tinto. O resveratrol apresenta propriedades antioxidantes, propriedades vasodilatadoras, cardioprotetoras, é capaz de prevenir a diabetes, proteção antiviral, efeito neuroprotetor e efeitos anti-inflamatórios. Esses efeitos ou essas propriedades já têm comprovação em estudos científicos, por isso que estão sendo citados. E aqui, para finalizar essa parte da aula, né, em que nós falamos das frutas vermelhas, deixo aqui como considerações que o consumo de frutas vermelhas é importante não somente para a obtenção de nutrientes, mas também para a prevenção de doenças crônicas adquiridas.
Os seus componentes funcionais são antioxidantes, os quais são capazes de sequestrar e eliminar radicais livres nas células. E, por fim, mais estudos aprofundados sobre o papel desses componentes funcionais é importante e precisam ser realizados, de maneira que a gente possa identificar e caracterizar muitos outros fenóis presentes nessas frutas. Agora darei início à parte da aula. Queríamos ver sobre as frutas cítricas e seus constituintes funcionais, que também possuem um efeito antioxidante e anti-inflamatório. E alguns exemplos dessas frutas cítricas são a laranja, o limão, o abacaxi, o kiwi, a acerola, a pitanga, o morango, o caju, a mexerica e muitas outras frutas cítricas que nós temos no Brasil. Essas frutas, elas se caracterizam por ter um sabor ácido, devido justamente à concentração de ácidos cítricos que estão presentes nessas frutas. Elas apresentam minerais como potássio e magnésio, ácido fólico, vitaminas do complexo B e vitamina C, fibras, carotenoides e flavonoides. Cítrus, então, é o gênero das frutas cítricas, as quais apresentam geralmente 0,7% de proteína, 0,3% de lipídios, 9,5% de carboidratos e 2,3% de fibras. Essas frutas apresentam dois principais componentes funcionais, que são a vitamina C e os fitoquímicos limonoides. Os dois apresentam um efeito antioxidante e nós vamos comentar sobre esses dois componentes funcionais das frutas cítricas. Os cítricos, então, eles são ricos em limonoides e são encontrados principalmente no óleo das sementes e da casca. Apresentam-se na forma aglicona e glicosídica, dependendo se estão ligados a açúcares ou não, como nós vimos nas aulas anteriores. Existem 36 tipos de limonoides aglicônicos, já descritos na literatura, e dentre esses, 6 são responsáveis pelo sabor amargo da fruta. Esse sabor amargo é um problema para as indústrias, principalmente para a indústria de suco, que obtém o suco moendo a fruta inteira. Desses 6 tipos principais aqui, nós temos a limonina, a nomilina, o ácido obacunoico, icangina, ácido deoxilimonônico e o ácido nomilínico. Esses são os 6 principais e os que conferem um sabor amargo na fruta quando a gente consome ela inteira, né? Os limonoides, então, aglicônicos, eles conferem um sabor amargo e são solúveis em solventes orgânicos. Já os glicosídicos, eles são insípidos, ou seja, não tem nenhum sabor, e são solúveis em água. As formas glicosídicas estão presentes em maior concentração do que as formas aglicônicas. E um exemplo aqui dessa concentração, a gente sabe que em sucos, né, a limonina mais a nomilina representam de 1 a 2% desculpa, 1 a 2% de ppm, e as formas glicosídicas até 320 ppm, isso num suco normal de laranja, por exemplo. Nestas figuras estão representadas as estruturas químicas de alguns limonoides aglicônicos. Eles são triterpenoides altamente oxigenados, ou seja, apresentam um grande número de moléculas de oxigênio na sua estrutura. Em relação à vitamina C, os cítricos apresentam por volta de 59 mg a cada 100 gramas da laranja inteira, ou seja, a fruta com o bagaço. A ingestão diária recomendada é de 60 mg por dia para adultos, 70 mg por dia para gestantes e 45 mg por dia para crianças. A vitamina C aumenta a absorção de ferro. O seu consumo deve ser diário, só que nós devemos ter cuidado em relação ao consumo de vitamina C em cápsulas, justamente devido a essa biodisponibilidade. Assim como vimos quando eu falei sobre as frutas vermelhas, nós estamos expostos, né, a condições externas. Essas condições externas ocasionam a realização de reações intracelulares que reagem
produzindo radicais livres, e esses radicais livres podem causar doenças cardiovasculares, catarata, câncer ou envelhecimento precoce. E a vitamina C, assim como as antocianinas, age neutralizando esses radicais livres, agindo então como um composto antioxidante. A vitamina C, encontrada nos citros, ela ainda pode atuar na reconstrução dos leucócitos, atuando como um antimicrobiano. Devido a essas atividades, ela tem sido utilizada como um imunofarmacológico, um agente, né, imunofarmacológico na profilaxia e terapia de indivíduos imunocomprometidos. Em um estudo da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, eles usaram 40 pacientes com câncer de próstata e ofereceram a eles uma dieta diária com consumo de 500 miligramas de vitamina C durante 2 meses. E ao avaliar o número de células cancerosas, eles observaram uma redução de 50% dessas células cancerosas em relação ao número total que eles haviam iniciado o estudo. E em um outro estudo da mesma universidade, eles observaram que a vitamina C foi capaz de inibir a transformação de nitritos presentes em produtos carnes, principalmente, em substâncias cancerígenas, prevenindo então o câncer de estômago. Então, aqui dois estudos, né, comprovando essa ação antioxidante e a prevenção contra câncer em relação à vitamina C. Num outro estudo feito e realizado pelo Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos, eles usaram 50 pacientes com câncer de cólon e reto e ofereceram a eles uma dieta diária com consumo de 400 miligramas de vitamina C por dia, lembrando que 400 miligramas é o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Esses 400 miligramas representam cerca de 6 a 7 laranjas. Então, eles consumiram 400 miligramas de vitamina C por dia durante 3 meses e foram avaliados novamente, onde os pesquisadores observaram uma regressão de 35% da doença. Novamente, conferindo à vitamina C o efeito antioxidante e a redução do estresse oxidativo nas células cancerígenas. Já a ação terapêutica dos limonoides é em função da presença do anel furano, que é idêntico aos químicos utilizados nos tratamentos anticâncer, que ao chegarem no fígado, estes compostos estimulam a síntese da enzima glutationa S-transferase. Essa enzima ela tem uma ação antioxidante que catalisa a conjugação da glutationa aos compostos cancerígenos, que se tornam pouco reativas e podem ser facilmente excretadas pelo organismo. Então, aqui, uma das funções, um dos mecanismos, né, que os limonoides têm de ajudar na prevenção de câncer. Num outro estudo, onde eles usaram ensaios in vitro com células cancerígenas humanas, células da boca, garganta, pulmão, estômago, cólon, pele, fígado e mama, esse estudo mostrou que os limonoides reduziram o número de células cancerosas, isso in vitro, ou seja, cultivando essas células cancerosas. E outra questão importante da gente comentar aqui sobre os limonoides e os citros, né, é que na indústria existe um baixo aproveitamento dos limonoides. Temos que a cada 1.000 gramas de fruta, apenas 500 miligramas são recuperados de limonoides. Nesse exemplo aqui do cultivar Satsuma mandarins, temos que em 15.000 toneladas por ano, a indústria consegue obter 24% de suco a partir dessa fruta, 36% de casca seca e 18% de melaço. Sendo que nas porções de casca e melaço é onde a gente encontra a maior parte dos limonoides, que são os ingredientes funcionais da fruta. Quando nós pensamos, então, sobre os efeitos do processamento em relação a essa funcionalidade das frutas cítricas, o Ibowo e colaboradores, em 2015, eles mostraram, né, que a pasteurização reduz bastante a concentração do ácido ascórbico
que seria, na verdade, o ácido ascórbico é a vitamina C. Ela foi afetada pela combinação da pasteurização, que é tempo e temperatura. Eles também observaram que a vitamina C teve uma redução de 75% dentro de 32 semanas, quando foi armazenada a 32 graus Celsius. E o mesmo foi observado quando essa vitamina C foi armazenada a 42 graus Celsius por 8 semanas, mostrando então que a sua estabilidade ela pode aumentar com a redução dessa temperatura. Isso é importante, então, a parte de processamento e armazenamento das frutas e dos derivados que são ricos em vitamina C. Os sucos de frutas cítricas, quando são industrializados, eles apresentam uma maior concentração de flavonoides do que o suco feito em casa. Isso se deve justamente porque a indústria ela usa a fruta inteira para fazer o suco, e a gente sabe que os compostos fenólicos estão presentes principalmente na casca e no bagaço, então eles concentram, tem maior concentração nesse suco. Conforme o tipo e o tempo de processamento, a concentração de compostos fenólicos é reduzida. Nesse exemplo, nós temos que o suco tem uma maior concentração do que o néctar. O néctar, por sua vez, tem uma maior concentração do que o suco concentrado. A geleia e por sua vez, tem uma concentração maior do que a geleia e do que os purês. A pasteurização, então, ela reduz em até 27% dos compostos fenólicos, assim como a trituração reduz em 15%, a produção do néctar reduz em 14% e a prensagem em 29% desses compostos fenólicos presentes nas frutas. Aqui no caso especificamente na laranja. Sabe-se que o congelamento também reduz a concentração dos compostos fenólicos. A indústria produz resíduos de casca e semente, e que equivalem a aproximadamente 50% do peso da fruta, justamente a parte mais rica em compostos fenólicos, que equivalem a aproximadamente 15% a mais que a parte comestível da fruta. Então, nessa parte dos resíduos, nós encontramos mais compostos fenólicos do que na própria fruta. Em relação à toxicidade, foram realizados mais experimentos, mas aqui eu estou citando esses 3 experimentos, que foram diferentes experimentos realizados em vivo, e confirmaram que uma dieta rica em pelo menos 3% de limonoides agliconas, ou limonoides glicosídeos, tanto faz, um ou outro, os animais não sofreram consequências tóxicas. E para que um humano apresente algum tipo de efeito tóxico por meio dos compostos fenólicos presentes no suco de laranja, é preciso que ele consuma até 130 copos de suco de laranja por dia. E como considerações finais em relação às frutas, tanto cítricas ou vermelhas, já existem, né, essas comprovações de que os compostos bioativos presentes nessas frutas possuem um efeito sobre a apoptose, sobre o ciclo celular, a eliminação de radicais livres, a atividade anti-inflamatória e antiproliferativa, os quais trazem benefícios para os pacientes com doenças crônicas adquiridas e mesmo para a prevenção desses tipos de doenças. Então, nós podemos dizer, portanto, que o consumo de frutas vermelhas e cítricas tem como prioridade essa prevenção de doenças, as quais são importantes na alimentação. Já está bastante esclarecido, né, que as frutas são ricas em antioxidantes e possuem um potencial terapêutico. É importante o incentivo do consumo dessas frutas inteiras, uma vez que vimos que a parte significativa desses componentes funcionais está no bagaço e na casca. E, por fim, eu encerro essa aula sobre frutas cítricas e vermelhas e seus componentes funcionais. As dúvidas que vocês tiverem, eu peço que, por favor, enviem para o meu e-mail, ou mesmo podem estar marcando comigo uma conversa por telefone ou videoconferência, e os exercícios de fixação estarão disponíveis no Stoa. Agradeço a atenção de vocês e aproveito novamente para agradecer a professora Jocelyn Salgado por me ceder parte dos slides que eu apresentei aqui. Boa semana a todos e obrigada.